Seja bem-vindo à Teologia Atri, Teologia para a Vida. E veja só, eu recebi um comentário que abriu uma oportunidade muito grande de falar com vocês sobre um tema que eu considero relevante e importante, né? A grande pergunta que está no vídeo é: será que toda heresia vem da Bíblia? Ela vem mesmo da Bíblia? Toda doutrina, e mesmo aquelas que discordam uma da outra, será que elas vêm da mesma Bíblia, né? Eu recebi um comentário sobre isso, mas antes de ler o comentário e já conversar com vocês sobre essa questão, eu quero explicar aqui pelo menos duas coisas. Primeiro, uma doutrina não é algo que está fora da Bíblia, entende? Muita gente acha que a doutrina ela é humana e o texto bíblico é sagrado. A Bíblia ela ensina doutrinas. Por exemplo, os 10 mandamentos são 10 doutrinas, entende? O termo doutrina significa ensino, né? Mensagem que te guia, que te direciona. Então, uma doutrina é um ensino. A Bíblia está cheia de ensinos. Quais são as doutrinas, por exemplo, que estão nos 10 mandamentos? Ali tem mais doutrinas, tem mais do que 10 doutrinas, tá? Para quem não parou ainda para ver, é até um bom exercício, né? Leia os 10 mandamentos e tente entender quais doutrinas estão ali. Porque uma doutrina é um ensinamento, é um ensino. Isso eu considero tão importante que no livro Diário de Bordo, antes de eu falar sobre as doutrinas da graça, a gente explora o termo, tá? Inclusive está na segunda edição agora, o link para você comprar ele já está na descrição do vídeo. Por que isso é importante? A Bíblia contém doutrinas, mas o mundo também contém doutrinas. Então, quem é que tem a doutrina verdadeira, né? Ou qual é a fonte da doutrina verdadeira? Quando a gente pensa na Bíblia, a gente pensa em uma palavra de Deus, né? A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia ela é a totalidade da palavra de Deus. Então é óbvio que ela tem uma mensagem, né? E essa mensagem é dividida em vários temas e várias submensagens, digamos assim, mas ela é uma palavra de Deus. Sendo uma palavra de Deus, ela não tem variação, ela não muda, entende? Ela não vai para a esquerda e para a direita sobre o mesmo assunto, ela se mantém no centro, entende? O desafio é encontrar e aceitar qual é a linha que a Bíblia segue, entende? Esse é o desafio. Eu quero saber qual é a doutrina que a Bíblia ensina sobre X coisa, por exemplo, sobre o adultério. O que a Bíblia ensina sobre adultério? Não quero saber o que você pensa. Eu não quero saber o que o mundo ensina, o que a Anitta canta, né? Eu quero saber qual é a linha que a Bíblia segue, né? E é possível saber, né? Lendo, estudando a Bíblia, é possível saber o que a Bíblia ensina sobre certo determinado assunto. O problema é que a gente tem dentro dessa linha os pensamentos dos homens que tentam influenciar a Bíblia Sagrada. Então, a gente tem lá o que é o que é um roubo, por exemplo. Não, o roubo não, né? Que Jesus citou. O que é o assassinato, né? Para a maioria das pessoas, assassinar alguém é pegar uma arma e tirar a vida dessa pessoa. Para a Bíblia, não. A Bíblia entende a Bíblia entende o ódio como um tipo de assassinato. Jesus falou que toda vez que a gente deseja a morte de alguém, a gente já matou aquela pessoa na nossa mente. Então, olha só, a Bíblia tem uma linha de doutrinária que ela segue. O desafio são dois desafios, né? Entender o que a Bíblia ensina sobre aquilo e aceitar o que a Bíblia ensina sobre aquilo. E a batalha acontece mesmo nesse segundo ponto, né? O que a Bíblia ensina, por exemplo, sobre predestinação. Esses dias tinha um rapaz comentando aqui no canal e ele estava claramente demonstrando que ele entende o que a Bíblia ensina, mas ele não pode aceitar o que a Bíblia ensina. Por exemplo, no caso dele foi sobre o inferno. Ele entende que a Bíblia fala em alguns pontos que o inferno é eterno, mas ele não aceita o fato de que Deus vai mandar pessoas para o inferno. Entende? Então, olha só. A gente tem essa briga, entendeu? A batalha que acontece entre o que eu penso e o que a Bíblia fala. No livro Diário de Bordo, além de abordar esse tema da doutrina, a gente traz todas as doutrinas mais importantes do mundo que estão influenciando o pensamento teológico. Por exemplo, o humanismo ele é muito presente no arminianismo, no catolicismo e nas outras religiões mundanas, né? O humanismo ele pende para o bem-estar do homem.
né? O centro de todas as coisas é o homem no humanismo. Então, quando ele pega um texto da Bíblia que trata desse problema entre Deus e o homem, ele pende a defender o homem em relação a Deus. É por isso que Deus não pode condenar pessoas ao inferno. Poxa, pessoas boas, né, que praticam coisas boas, vão para o inferno. A Bíblia, ela é inflexível. Sim, Deus vai condenar pessoas ao inferno. A mesma coisa acontece para a predestinação, para a doutrina do livre-arbítrio. As pessoas, elas pegam a doutrina que é bíblica e influenciam ela com aquilo que eles pensam. Mas a doutrina está lá. A doutrina está na Bíblia. E a Bíblia não muda dependendo do que você pensa, né? Não, ela se mantém na linha, entende? Para vocês entenderem melhor isso, vamos pegar aqui o comentário do rapaz e ver o que ele disse, né? E aí a gente vai chegar na grande questão. Será que toda doutrina vem da Bíblia, né? Toda heresia, né? Ele comentou assim, eu vou tentar aumentar a letra aqui, né? Deixa eu fazer aqui. Eu vou ter que aumentar a letra para aparecer na tela de vocês, né? Ó. Caro Dejair, o meu nome não é Dejair, é Devair, tá? Você sabe, a Bíblia não é um manual de teologia sistemática. Errado. A Bíblia é um manual de teologia sistemática. Pega, por exemplo, o livro de Gênesis, pega o livro de Romanos. Gênesis, ele vai ensinar sistematicamente como Deus criou todas as coisas e como ele fez a história da humanidade. Pega a história de Moisés em Êxodo, por exemplo. Veja como Deus vai sistematicamente demonstrando o caminho do povo. Então, a Bíblia, ela é sim um manual de teologia sistemática. O problema é que nós fomos acostumados a ler a Bíblia ignorando a palavra teologia. Muitos crentes no passado odiavam o termo teologia, né? Por quê? Porque a letra esfria e o espírito é que, enfim, né? Eu até esqueci como é que eles falam. E isso era um conceito errado de teologia. A teologia, ela está em toda a escritura. Você aprende sistematicamente teologia lendo a Bíblia. O problema é que a nossa cultura excluiu a palavra teologia do vocabulário da igreja. Então a igreja passou a ser aquele órgão que não pensa, entende? Entre o coração e o cérebro, a igreja passou a ter um coração, mas não um cérebro. E a teologia exige que você pense. Mas isso é bíblico, né? Quando Paulo fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus, isso foi uma porrada muito grande para judeus e para gregos, né? Para romanos e para todo mundo. Por quê? Os judeus achavam que eles não tinham pecado nesse sentido. O judeu achava que ele era especial em relação a Deus e em relação ao gentil. E Paulo fala, todos pecaram e carecem da glória. Todos. Então veja bem, a Bíblia exige que você pense. Pensar em relação ao que está escrito é fazer teologia. Então sim, ela é um manual de teologia sistemática, sim. Tá? Não é organizado como o Cânone de Dort, que a gente está estudando a de Membros, não é organizado como a Confissão de Fé de Westminster, ok, mas ela abriga todas as doutrinas dentro dela. Esses dias eu vi um herege, na minha opinião, que falou isso é um herege, falando que em Salmos não há ensino doutrinário, né? Olha só, isso é fruto do liberalismo agindo no Brasil. Que de textos poéticos não se extrai doutrinas. Cara, isso é uma heresia. De textos poéticos, mas Paulo usou para criar doutrina, como é que a gente não pode? Então, olha só. Isso é o fruto do liberalismo agindo no Brasil. Textos poéticos revelam a glória de Deus. Isso é uma doutrina, sabia? Isso é um ensino. Então, quando a gente lê, por exemplo, Salmo 23, aquilo não é só uma música, nem só um poema. O Salmo 23 é uma declaração sobre como Deus cuida do seu povo. Sabe? A gente chama isso de perseverança dos santos. Como Deus leva o seu povo pelo caminho certo e faz ele perseverar. Perseverança dos santos. Isso está no Salmo 23. Aliás, dentro do Salmo 23, a gente tem várias doutrinas. Vale a pena você ler e tentar extrair de lá. Aí ele vai continuar. Articulando textos com uma dada linha de raciocínio, uma pessoa é capaz de produzir qualquer doutrina. Sim e não, tá? Aqui a gente vai isolar esse texto aqui porque ele é importante. Articulando textos com uma dada linha de raciocínio. Sim e não.
Mas olha só, aqui você tem a mente do homem influenciando a leitura da Bíblia. Então nós precisamos fazer o caminho inverso, a Bíblia influenciando a mente do homem. Se eu for um espírita, por exemplo, como eu gravei 2 vídeos sobre espiritismo aqui, fui criticado por isso, né? Eu já sabia que ia acontecer isso. Se eu for espírita, eu não vou ler toda a Bíblia. O espírita não pode ler toda a Bíblia, entende? Mas isso é a mente humana influenciando a leitura da Bíblia. Isso não é uma leitura correta da Bíblia, nem uma leitura sincera da Bíblia, é uma leitura deturpada. Logo, o espiritismo não tem base na Bíblia. Não é porque ele usou um texto da Bíblia que a Bíblia favorece aquele pensamento. É como se eu pegasse metade de um versículo e usasse para alguma coisa, mas você não está usando a Bíblia. Você está isolando o texto para que ela apoie a sua linha de raciocínio. Então a resposta é não. A Bíblia não apoia todas as heresias, não. De forma alguma. O problema é que as pessoas não leem a Bíblia e usam a Bíblia para ensinar aquilo que elas pensam e não aquilo que a Bíblia ensina, entende? Então, é nesse ponto que muitos falham. Você que fez o comentário e vocês que estão assistindo o vídeo. As pessoas falham quando elas deixam de ler a Bíblia e tentam impor o seu pensamento na Bíblia. E aí, para isso, eles usam 3 versículos, como é uma heresia pentecostal, né? 3 versículos formam uma doutrina. Não, 3 versículos não formam uma doutrina. Né? A Bíblia forma a doutrina. A Confissão de Fé de Westminster já ensina que a Bíblia explica a Bíblia. Então, se 3 versículos estiver dizendo uma coisa e o restante da Bíblia inteiro estiver dizendo outra coisa, você entendeu errado os 3 versículos. É você que tem que entender os 3 versículos. Porque 3 versículos da Bíblia não pode contradizer a Escritura. Se contradizer, nós lemos errado. Aí a gente tem que procurar ler aqueles 3 versículos dentro do que toda a Bíblia ensina. A gente chama isso de teologia bíblica até, né? Isso é teologia bíblica. Por exemplo, como é que Gênesis capítulo 2, 3 e 4 pregam sobre o que Paulo falou a respeito de que todos pecaram e carecem da glória de Deus? Olha só, estou usando Gênesis e Romanos. Como é que isso é refletido em Apocalipse? Como é que Jesus fala sobre isso? Isso é teologia bíblica, entendeu? Não há divergências na Bíblia. O que muda é a intenção do leitor. A maioria das pessoas leem a Bíblia sem tentar entender a Bíblia. Então, eu quero apoiar a comunicação de vivos com mortos. Eu sei que a Bíblia toda não aprova, mas é óbvio, eu não vou usar todo o texto, só vou usar um pedaço do texto. Entende? Ah, não, eu apoio o livre-arbítrio e eu não apoio a ideia de que Deus escolhe pessoas para o céu e deixa o restante para o inferno. Eu sei que a Bíblia ensina isso, mas eu não vou ler todos os textos bíblicos, só vou ler aqueles textos que me apoiam. Veja bem, você não está lendo a Bíblia, você está manipulando a Bíblia, entende? E é por isso que às vezes a gente tem a impressão de que a Bíblia apoia certo pensamento contrário a ela mesma. Comunicação com os mortos, livre-arbítrio, dom de línguas mirabolantes que a Bíblia não apoia. Poxa, mas aquele texto ali, não, aquele texto você não leu todo, você não estudou aquele texto, você só pegou ele para apoiar a sua ideia. E isso é errado. Então, nesse sentido, a Bíblia não abriga todas as heresias, ela é manipulada para apoiar essas heresias. Essa é uma leitura errada das Escrituras. E aí, o autor vai continuar. É por isso que eu não acredito em frases como a Bíblia disse isso ou a Bíblia diz aquilo. Não. O que há na realidade é o intérprete diz ou o intérprete diz aquilo. Não, está errado. Você está errado, tá? Quando Jesus fala sobre ele ser o bom pastor, não é o que eu penso do que ele disse, é o que ele disse. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Essa não é um entendimento sobre o que eu acho, é o que o texto está dizendo, entendeu? Quando a Bíblia diz, criou Deus os céus e a terra, isso não é o que o intérprete diz, é o que está escrito. O que acontece é que o autor desse comentário, ele está influenciado por uma coisa que eu comento aqui no Diário de Bordo, tá? Que é o relativismo. O relativismo é responsável por fazer isso que vocês estão vendo aí. Deixa eu só limpar a garganta, peraí. Eu caí e bati a costela no chão. Meu pulmão tá doendo. Agora que eu senti. Ai. Já vi que esse negócio vai dar dor.
Mas o que acontece? O relativismo, ele faz o seguinte, não existe uma verdade absoluta. O relativismo faz isso, né? Existe uma outra filosofia que também faz isso. O que existe são interpretações da realidade. Isso não é bíblico, tá? A Bíblia, ela contém a revelação de Deus pra gente. Ela é simples, ela é clara e ela é direta. Então, quando eu leio Jesus falando, eu dou a vida pelas minhas ovelhas, não é o que eu penso do texto, é o que o texto está dizendo. Um outro exemplo que eu citei, quando eu leio que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não é o que eu acho do texto, é o que Davi escreveu sobre o texto. Que Deus é o nosso pastor e que por ser o nosso pastor, ele não deixa faltar nada e nós não precisamos de nada. Entende? Então, quando Paulo escreve, por exemplo, né, que estava cantando agora há pouco, né, nada vai nos separar do amor de Deus. Paulo escreve em Romanos 8, nada vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é o que você pensa disso, é o que está escrito. Está escrito, nada vai nos separar do amor de Cristo. Então, o relativismo, ele tenta roubar a interpretação do texto e falar que aquilo ali é só o que você pensa sobre o texto. E isso não é teologia, isso é ruim, tá? Então, a Bíblia sim diz isso e diz aquilo, a Bíblia diz mesmo. O problema é que algumas pessoas, quando veem a Bíblia dizendo, discordam da Bíblia e usam o relativismo para se defender. Mas olha só, quando Jesus voltar, você vai se defender com relativismo? A pessoa que discorda que o inferno é eterno, quando Jesus voltar, ela vai fazer o quê? O que ela vai fazer com Jesus trancando essas pessoas num tormento eterno? Nada. O que a gente tem que fazer é aceitar a Bíblia. Então a Bíblia diz isso e aquilo, e eu tenho que aceitar o que a Bíblia diz, porque aquilo que ela diz é a palavra de Deus, e não é a minha opinião. A minha opinião realmente não importa. O que importa é a palavra de Deus. E aí ele vai continuar falando, ó, o protestantismo é a maior prova de que da Bíblia é possível tirar as mais discrepantes doutrinas. Sim e não, né? É óbvio, não dá para negar, vou corrigir aqui, é óbvio que não dá para negar que no protestantismo existe divergência de opiniões, mas essas divergências de opiniões não são fundadas na leitura correta da Bíblia. Por exemplo, se você pegar o Edir Macedo, me explica o que a Bíblia fala sobre dinheiro. Dificilmente ele vai ler a Bíblia. Ele vai ter que falar aquilo que ele acha da Bíblia. Agora, se você falar assim, Edir Macedo, me explica o que Jesus fala em Mateus 6. É isso. O que Jesus fala em Mateus 6 sobre o amor ao dinheiro? E aí eu não sei qual vai ser o resultado. Vai ser engraçado, né? Veja que foi diferente. Eu pergunto para você, o que você acha sobre a predestinação? Você vai ter ali a chance de me falar o que você pensa, o que você concorda e discorda, mas eu te pergunto, o que a Bíblia fala sobre a predestinação? Você vai ter que me falar, não a sua opinião, mas o que a Bíblia fala sobre predestinação, entendeu? Isso são coisas diferentes. E agora, no protestantismo, não é muito diferente do catolicismo, e eu vou citar ele como exemplo também, nós temos várias religiões, várias seitas fundadas sobre base particulares que dizem estar andando segundo o que a Bíblia fala, mas veja bem, isso é o que eles dizem e não o que eles fazem, entendeu? O catolicismo, por exemplo, que se diz autor da Bíblia Sagrada, quando olha para Êxodo, né, nos 10 mandamentos, ele não aceita o que está escrito nos 10 mandamentos, então ele distorce a leitura dos 10 mandamentos. Veja que isso acontece no catolicismo também. O espiritismo, ele sabe que Jesus está falando ali sobre os mortos, mas ele não aceita isso, então ele distorce o que está escrito. Entende? E qual é o nosso papel? O meu papel, o seu papel? Com toda humildade, aceitar primeiro o que a Bíblia diz. E aí moldar o que eu penso a respeito do que a Bíblia diz. Entende? E dessa forma é que a gente vai conseguir construir um cristianismo mais bíblico e menos humanista, e menos espírita, e menos católico, e menos protestante, né? Dependendo da linha que você for. Então, ele vai concluir da seguinte forma. Um calvinista com muita engenhosidade escolhe os textos. Não, nós não escolhemos os textos. Quantos vídeos você assistiu no canal onde eu começo do versículo 1 e vou até o último versículo? Eu não estou escolhendo os textos, nós lemos todo o texto. Para você ter uma ideia,
Um dos vídeos menos vistos aqui do canal, uma das séries menos vistas, é onde a gente lê a carta de Judas. São 10 vídeos sobre Judas. Você sabia que eu li toda a carta de Judas? Eu não li só um versículo, eu li todo o versículo. Um outro vídeo é Romanos capítulo 9 ou 11, não lembro agora. Nós lemos todos os versículos, entendemos à luz da Bíblia o que todos os versículos dizem. Efésios capítulo 2, nós lemos todo o capítulo, né? João 15, todo o capítulo de João 15. Então, um calvinista, ele com muita engenhosidade, não escolhe alguns textos, né? Não, ele lê todos os textos, é diferente, né? Agora, o arminiano, que ele vai citar aqui embaixo, ele não escolhe os seus textos, ele retira os outros. Então, nós vamos falar sobre livre-arbítrio, vamos usar João 3,16. Mas e o 18? Você já leu o 18? Você já leu o último versículo de João 3? Vou fazer um desafio maior. Você já leu João 3 todo? Já leu todo? Já fez a interpretação versículo a versículo de todo o texto? Não faz. Por quê? Porque eles não querem entender o que a Bíblia fala, mas querem demonstrar o que eles creem a respeito do que a Bíblia fala. É diferente, são duas abordagens diferentes. Então, nesse caso, a Bíblia não abriga todas as doutrinas que é ensinada no mundo. Ela tem a doutrina dela. E o nosso desafio é entender a doutrina que ela ensina de forma geral, aceitar essa doutrina e mudar aquilo que a gente pensa com base nela. Entende? Quem tem que ser mudado sou eu. O autor ele conclui aqui falando o seguinte: a mentira tem muitas faces, mas a verdade tem apenas uma. Aqui ele acertou. A verdade tem apenas uma. E o seu desafio não é só descobrir, mas aceitar a verdade. Lembra que Jesus falou que ele é o caminho, a verdade e a vida? Se nós recusarmos a verdade, estaremos recusando o próprio Filho. Recusando o próprio Filho, estaremos recusando o próprio Deus. Recusando Deus, estamos perdidos. Então, o nosso desafio é esse aqui, ó. Reconhecer a verdade e aceitar a verdade. Não pode existir verdade contra a verdade. Correto, não pode mesmo existir verdade contra a verdade. Então, não há como eu considerar o argumento de que a igreja verdadeira é aquela que está em concordância com a Bíblia. Por que não? A igreja verdadeira precisa estar em concordância com a Bíblia. O problema é que a gente está construindo isso de novo, porque certos movimentos distorceram a igreja, desviaram a igreja. Então nós estamos reconstruindo esse caminho. Qual caminho? Um caminho onde o membro senta e ouve a pregação da Bíblia, e ele analisa na Bíblia dele, né, e ele julga se aquilo está sendo dito na Bíblia mesmo. Entendeu? Nós precisamos reconstruir esse caminho. Já desde a década de 90, né, esse caminho foi distorcido no Brasil e o nosso desafio é fazer isso acontecer de novo. É por isso que eu gravo tanto vídeo sobre isso, mostro tanto livro sobre isso. Agora, eu escrevi um livro sobre isso. Aqui no Diário de Bordo tem um manual sobre leitura e interpretação da Bíblia, ó, com exemplos, sabe? Não é eu falando o que eu acho que tem que ser, não. É exemplos de leitura da Bíblia. Pergunto, vocês estão interessados nisso? A maioria não está, né? Mas alguns estão. E é esses que estão é que a gente precisa focar, né? E incentivar para a gente crescer junto. Bom, eu respondi hoje essa questão, eu acho muito importante. Pessoal, vamos lá de novo. A Bíblia não abriga todas as heresias, não. São leituras erradas da Bíblia que criam heresias. O nosso desafio é entender o que a Bíblia ensina, mudar o nosso pensamento para que ele seja igual ao que a Bíblia ensina, e esse é o grande desafio da maioria, né, das pessoas, e viver com isso, tá? E ensinar isso também, beleza? Aqui no livro Diário de Bordo, a última sessão se chama Conselhos a Novos Peregrinos, né? E nessa sessão eu falo sobre como entrar numa igreja, Conselhos a Novos Peregrinos, ó. Como entrar numa igreja que não acredita na Bíblia, ou que não se preocupa com a exposição da Bíblia, e influenciar ela positivamente para que ela comece a
a entender o que a Bíblia fala e não a nossa opinião, tá? Eu acho que é uma oportunidade para vocês entenderem esse tema melhor. Tá no livro, tá? O link do livro tá na descrição desse vídeo. E eu vou ficar aguardando mais comentários como esse, que foi um bom comentário, tá? Não tô aqui para criticar o comentário em relação ao conteúdo. Existem erros no comentário que a gente acabou de conversar, mas são comentários assim que ajudam a gente a pensar no conteúdo para vocês. Entendeu? É um bom comentário nesse sentido. Fiquem com Deus, vejam os outros estudos aqui do canal, comentem à vontade e até mais.